E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast do Chão à Gestão. O podcast que ajuda você que trabalha na área de manutenção a crescer na carreira e sair do chão de fábrica. E como sempre, conosco hoje nosso co-host favorito, Zé Henrique. E aí, Zé? E aí, pessoal, bom dia, tudo jóia? Estamos aí de volta com o Do Chão à Gestão. É isso aí, Zé. Hoje a gente vai falar de um assunto super legal. Deixa eu fazer uma pergunta para você que não está nos ouvindo agora, que trabalha na área de manutenção. Você se sente sobrecarregado no seu trabalho? Muito provavelmente a sua resposta foi sim. Independentemente do cargo que você exerce hoje. Se está no cargo nível intermediário, se está no cargo mais baixo, se está no cargo mais gerencial. Independentemente do nível que você está hoje, provavelmente você está se sentindo sobrecarregado no seu trabalho. A gente vai explorar um pouco sobre isso e como criar rotinas e processos internos pode ajudar você a diminuir essa carga de trabalho e automaticamente aumentar a sua performance, tá bom? Mas antes de entrar propriamente dito no assunto, vamos dar o recado aqui dos nossos patrocinadores. Solta aí, diretor! Chegaram as OMs da corretiva de ontem. Mas foram todas final. O motor da linha 2 aqui tá com barulho estranho, cara. Eu preciso de uma ordem Mas na urgente. próxima me manda por e-mail, por favor. Ô, Osvaldo. Oi. Fecha aí a planilha. Oswaldo, Ei, a tudo máquina bom? parou do nada aqui, bicho. Oi. Parado. Quebra esse cara. Sim. Parado aqui ainda, cara. Tá difícil aqui, peraí. Acreditando nisso, meu Deus. Tô... Oswaldo, tá faltando informação. Quando vocês vão fazer quanto mais? Como é que é? Não, peraí. Me ajuda aqui, pô. Só anotando aqui. Eu não tô aguentando mais isso aqui. É isso aí, somos todos Osvaldos, né? É a Traction oferecendo um link entre software e hardware, oferecendo uma solução para você gerenciar melhor seus ativos, ter um controle nas mãos do que está acontecendo dentro da sua área de manutenção e assim você conseguir tomar melhores decisões, diminuindo necessariamente a sua sobrecarga de trabalho, tendo uma visão um pouco mais holística de tudo que está acontecendo e assim melhorando o resultado lá na ponta. E aí, Zé, beleza? Beleza? Show de bola, Zé. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que eu já sei a resposta. Em algum momento do seu trabalho, hoje como gestor de manutenção, ou algo nesse sentido, você já sentiu uma sobrecarga de trabalho muito grande, a ponto de você falar assim, cara, a demanda é muito maior do que eu consigo absorver. Eu não consigo absorver tudo que eu preciso fazer. Você teve a sensação já, hoje em dia, no seu trabalho? Já, com certeza. Que gestor de manutenção que não tem essa sensação? Cara. Constantemente eu tive isso. E a gente vai trazer aqui, cara, isso é super normal, tá? E a gente vai trazer aqui alguns insights que nós utilizamos para poder diminuir essa sensação, melhorar ela, né, de uma certa forma, e assim a gente começar a preocupar com outras coisas do que a gente preocupava lá atrás, tá bom? Mas antes, eu queria te contar uma curiosidade. Você tá longe de ser o CEO da sua empresa, né? O presidente, o number one ali, né? E cara, você está no nível ali intermediário. Se você olhar a estrutura hierárquica da sua empresa inteira, né? Você pegar desde o CEO, diretores, vice-presidentes, gerentes executivos, vai descendo a cadeia. Você está no nível. A gente ainda está no nível muito baixo ainda, né? A gente ainda vai chegar a alcançar níveis maiores. E cara, se você está se sentindo sobrecarregado no nível intermediário, imagina esses caras lá em cima, né? Você já parou pra pensar assim, cara, como que esses caras dão conta de tudo isso? Sendo que eu, no meio da tabela, já tô com essa afobação toda, né? E pior ainda, os seus liderados, né? O time de baixo de você, provavelmente tem a mesma sensação que você, poxa, tô sobrecarregado, né? Então, como que é curioso isso, né, cara? A base da pirâmide se sente sobrecarregada, o intermediário da pirâmide se sente sobrecarregada e eles, né, no caso a gente também, não dão conta e não tem o trabalho de olhar o todo que esses caras aqui em cima têm. Então, como que esses caras que dão conta de tudo, né? Você já se fez essa pergunta em algum momento? Já se refletiu sobre isso ou não? Já, com certeza. Eu sempre penso, pô, como que eu que tenho que liderar ali um grupo bem menor de pessoas, imagino o diretor, o presidente da empresa tem que liberar a planta inteira. Quanto mais alto, maior sua preocupação, mais coisas você começa a olhar, é a sua visão macro, né? Aí agora falando aqui pro nosso dia a dia, né?
como que a gente lidar com isso, né? Como a gente entender esse problema e como a gente solucioná-lo. A primeira coisa, dando dica aqui para vocês, né, que já são há um tempo já fazendo gestão, ou vocês que vão iniciar por agora esse desafio, cara, essa sensação é super normal, tá? E dificilmente ela vai passar em 100%, tá? Porque a gente vai ensinar técnicas aqui que a gente adotou, rotinas que nós adotamos, e isso deu uma amenizada no primeiro momento, e automaticamente que deu uma amenizada, você começou a ampliar mais o seu ciclo de administração, o seu ciclo de manutenção, né? Então, automaticamente veio outras atribuições que você não fazia antes, você foi reconhecido por isso de alguma certa forma, ganhou notoriedade com isso, mas a carga, ela sempre existe ali, né? Mas é importante você quebrar esse platô, essa barreira, para você entender que é possível sair dessa sensação de marasmo e de sobrecarga que você está hoje, tá bom? E para a gente entrar um pouco mais nesse assunto, tem que entender o seguinte: por que a gente tem essa sensação, né? Cara, nós, como seres humanos, né, vamos dizer assim, a gente tem uma capacidade imensa de trabalho, de resolver problemas, de resolver conflitos, de gerar resultados, tá bom? E como que a gente consegue lidar com isso? Você, geralmente, trabalha com parâmetros previamente existentes na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Cara, você nunca assumiu um cargo de gestão ou nunca teve um desafio de um CEO de uma empresa. Nunca teve isso. Mas você já teve assumiu o cargo de gestão há pouco tempo e tem um desafio de um supervisor, de um analista, de um coordenador, de um gerente de manutenção. Então aquele ali é o seu teto. Você tem um teto hoje e você tá batendo a cabeça ali naquele teto seu. Como você ainda não rompeu esse teto, automaticamente aquilo ali é o máximo que você consegue lidar de rotina de trabalho. Aquela carga que existe, daquele nível lá que você assume, a carga máxima que você consegue lidar com isso. Porque como você não tem parâmetros prévios, né, outras sensações, outras experiências, então você acha que aquilo ali é o máximo que você consegue dar. O seu corpo, ele acredita nisso, o seu cérebro acredita nisso, né? Então por isso que você tem essa sensação de estar sempre com sobrecarga. Para dar uma analogia para essa informação aterrissar melhor, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um filho, né? Eu tenho um filho, tem 9 meses, o Benício. Até um beijo para você, Benício. Ele não vai entender nada, mas um dia ele vai ver esse vídeo que provavelmente vai falar assim: ah, papai falou de mim. Então, o Benício, outro dia, ele tava brincando com um brinquedinho, tava mordendo, fazendo alguma coisa nesse sentido, e o brinquedo caiu da mão dele e sumiu. Ele tava brincando em cima do sofá, caiu no chão e sumiu, ele não viu mais o brinquedo. Cara, ele entrou em desespero. Ele começou a gritar, começou a bater os pezinhos dele, começou a fazer, cara, como se a pior coisa do mundo tivesse acontecido pra ele, cara. Como se, cara, o mundo tivesse quase acabando pra ele. E você de fora, você adulto, né? O pai, a mãe olhando de fora, assim, cara, que desespero é esse? Pra que esse desespero? É só um brinquedo que caiu no chão, não é nada demais. Isso é peanuts, é coisa pouca, né? Pra você que você já teve outras experiências, você já passou desse platô, já teve outras convivências na sua vida, já teve outros desafios. Pra ele não, cara, ele é um bebê. Ele não teve outras dificuldades. Pra ele, o brinquedo favorito dele cair no chão foi a pior coisa que aconteceu na vida dele até aquele momento, entendeu? Então, por isso ele age dessa forma. Aquilo ali é o teto dele. É a mesma coisa com o trabalho. Você acha que você está sempre sobrecarregado porque o seu trabalho, você como supervisor, como analista, como coordenador, como gerente, você ainda está batendo a cabeça naquele platô ali, né? Você já tinha pensado, analisado ou já tinha ouvido falar algo nesse sentido, cara? Fez sentido pra você? Cara, fez sentido sim. Nunca ouvi falar nessa linha de raciocínio não, mas faz total sentido. Show de bola. Por que isso acontece, cara? Quando você tem novas experiências, novos convívios, novas coisas, né? Novas rotinas na sua vida, você consegue olhar pra trás e enxergar que, cara, aquilo que eu passei ali não era um bicho tão grande que não imaginava, né? Mas quando você tá ali no meio do furacão, no meio da guerra ali, você, poxa, esse bicho é grande demais, tá muito pesado pra mim encarar ele de frente, né? Exemplo, até em cima disso aí, por exemplo, nos cargos anteriores, por exemplo, quando eu tava lá na base mesmo da oficina, eu vi ali ao meu redor como algo que me sobrecarregava. É isso aí. Por isso a importância aqui do nosso podcast, né? Aqui são dicas de pessoas que já passaram da barreira que você tá hoje,
ou já convive com pessoas e conversam com pessoas que já ultrapassaram isso, né? Tanta gente como os nossos convidados, e eles podem dar dicas, insights para você romper essa barreira e automaticamente se preocupar com coisas novas do que geralmente você está preocupando hoje, né? Como ultrapassar essa barreira, Zé? A gente tem, que a gente falou, tem um podcast, você pode pesquisar, ler livros sobre, adotar novas posturas, novas comunicações, mas você tá ouvindo a gente ali agora, você tá do outro lado da tela, você tá num cargo hoje que você se sente sobrecarregado, tem muita coisa acontecendo, você não consegue dar conta daquilo tudo na sua cabeça. Como que você faria, ou como que você acha interessante para poder romper essa barreira nesse sentido? Você começar a administrar a sua rotina e começar a pensar em coisas novas. O que você acharia que seria importante essa pessoa adotar para a vida dela ali? Assim, um ponto que eu vejo que para mim seria o primeiro fundamento, seria primeiro você listar a sua rotina, desde o início que você inicia suas atividades até o momento final ali, vamos dizer assim. Inicia, coloca num papel e caneta ou no computador, que for mais fácil, mas coloca lá, de manhã, o que eu preciso fazer de manhã? Eu preciso ler e-mails, fazer essas atividades, procurar baixar as OS, distribuir atividades para a equipe. Começa a enumerar e listar todas as suas atividades. Liste todos. Desde a mais simples a mais complexa, não deixe de colocar nada no papel, coloque tudo ali. E, em paralelo, comece a cronometrar o tempo que você gasta para essas atividades. Por que cronometrar? Para você começar a ter uma ideia de quais são aquelas atividades que mais consomem o seu tempo, que mais consomem a sua rotina. Enumere, coloque lá, essa atividade eu gasto 1 hora, esta eu gasto 2, essa eu gasto 3, essa aqui é simples, 10 minutinhos eu faço ela. E comece a ver as atividades que são diárias, semanais, mensais, trimestrais, que com certeza você tem atividades que são dessa forma. Eu preciso fazer uma expensão ali, que é uma vez no mês, ela é mensal. Coloque e numere. Por que isso? Porque aí você vai conseguir ter uma visão ampla das suas atividades, das suas rotinas. E comece a identificar ferramentas que talvez possam te ajudar a otimizar o tempo de alguma delas. Exemplo, tem atividades ali que... Será que não tem um software ou algo que você possa interligar, que possa facilitar? Às vezes você está exercendo muita atividade manual, que talvez teria algo mais simples para poder facilitar o seu tempo ali. Eu sou um líder, eu sou um gestor, que eu sou daquela época que, não, tem que ser papel e caneta mesmo, não sou muito adepto a uma tecnologia. Talvez é a hora de você realmente repensar. Será que no seu time não tem pessoas que poderia estar fazendo aquelas atividades? Será que aí, através disso você consegue ter uma visão bem macro do seu processo? Será que eu sou um gestor centralizador? O que é isso, o Edson, centralizador? Hoje tem 2 tipos de gestores. Tem o gestor centralizador e o descentralizador. O centralizador é aquele que abraça todas as atividades para si e tenta resolver tudo. E tem o descentralizador, que começa a capacitar a sua equipe para cada um fazer uma parte do processo e você fica mais na parte analítica. Então, assim, tem várias formas que a gente pode fazer, que a gente vai falar aqui no decorrer do podcast, para facilitar a sua vida ali como gestor. É isso aí, Zé. Show de bola, cara. A resposta é essa, cara. Rotina, processo. Pô, como que eu faço para que eu hoje, que sinto que sou sobrecarregado no meu trabalho, por conta da demanda, das coisas que vêm, como eu consigo colocar essa bola no chão e ultrapassar esse platô que nem a gente falou um pouco mais cedo? Cara, rotina e processo. Primeiro ponto, agora já é pegar papel e caneta mesmo, tá? Agora tem que anotar, porque se você só ouvir e não executar, não adianta nada. Cara, mapeia suas rotinas, que nem o Zé falou aqui de forma brilhante, e mapear mesmo, cara. Poxa, eu trabalho todos os dias, eu trabalho de segunda a sexta, eu trabalho de segunda a sábado, eu trabalho dia sim, dia não? Não sei, cara. Cada um vai ter uma rotina. A área de manutenção é bem vasta, questão de horário. Eu trabalho de dia, eu trabalho de noite? Não sei. Você vai adaptar a sua rotina. O que eu tenho que fazer dentro daquela rotina minha? Vão ter tarefas que são rotineiras, vão ter tarefas que são pré-mapeamento, né? Que são na área de manutenção que mais acontece, né? O equipamento quebrou, isso aqui precisa ser urgente e ninguém tá olhando, me ajuda com isso daqui. Isso acontece também, isso tem que estar mapeado, isso tem que estar mapeado dentro do seu processo.
como atividades não mapeadas e você vai começar a, cara, identificar quanto tempo aquilo ali te toma, entendeu? Até para você um dia estruturar e falar assim, cara, para mim executar tudo que eu preciso executar, eu preciso de XHH. Só que eu tenho YHH, eu tenho bem menos que eu preciso para poder executar tudo. E antes de você levantar a mão pro seu gestor, pro seu pai, e falar assim, cara, tô sobrecarregado, cara, veja se você já tentou o que tá nas suas mãos, que nem o Zé falou, de adotar ferramentas, adotar rotinas, adotar processos, para que aquele HH que você gaste hoje seja diminuído automaticamente, você consiga fazer aquilo no tempo que você tem disponível, né? Zé, você tem algum exemplo, cara, que você, assim que você virou líder, ou já há um tempo que você tinha, já estava nessa posição de rotina que te tomava um HH muito grande e que você, por adotar esse processo de forma até mesmo inconsciente, conseguiu diminuir esse tempo para um tempo bem mais adequado? Você tem algum exemplo desse? Tenho 2 exemplos, um meu e um que eu gostaria de destacar aqui primeiro, que é de uma estagiária lá da empresa, que eu achei super bacana o que ela fez, é super válido trazer aqui pra gente. Algo simples que foi feito no processo, que facilitou a vida assim, de todo mundo, imagino, na empresa. Só dando esse disclaimer, tá? São coisas simples, pessoal. Coisa simples. Quando a gente começar a falar que você vai falar assim, poxa, mas é isso? Sim, é isso. Só que como você não faz hoje, você não consegue ver o benefício que apenas esses detalhes simples podem te proporcionar, né? Vamos lá, Zé. Exato. Cara, qual que era o ponto que ela meio que automatizou? Simples. Anteriormente, a gente tinha uma atividade na empresa que era o seguinte: eu preciso fazer uma determinada compra de algum equipamento, de algum material, de alguma ferramenta. Qual que era o processo anterior? Eu mesmo, manutenção, supervisor, preciso fazer a compra, eu mando um e-mail direto para o gerente, em cópia com o coordenador, e explico lá de um texto grande o que eu preciso. Eu preciso fazer a compra de determinado item no valor X com a empresa tal. Aí tem alguns parâmetros que geralmente eles precisam analisar, que é a empresa que eu estou comprando, ela é cadastrada? O valor que eu estou comprando, qual vai ser a forma de pagamento? São detalhes burocráticos que eram analisados ali no e-mail. E assim como o Edson falou, imagina um gerente, um gestor recebendo e-mails de solicitações de compras. Quantos e-mails eles devem receber todos os dias com aquelas solicitações? Algum ali com certeza ia passar batido e não ia ser aprovado, às vezes porque o gestor não teve nem tempo de analisar aquele e-mail. Então, assim, o que foi feito? A gente fazia a solicitação de compra, fazia via Forms, via Teams, aí caía para ela. Ela pegava esse e-mail, analisava tudo ali e distribuía os e-mails para quem tinha que distribuir. Vou distribuir aqui para o analista, para ele analisar se a gente tem verba para fazer aquela compra. O analista vai distribuir ele para o gerente, uma vez que ele analisou, para ele aprovar. Ela usou o Power Automation, uma ferramenta no Forms, não sei se você já ouviu falar dela. Já ouviu falar, Edson? Já ouvi falar, mas a gente não trabalha com ela, não. Então, o que ela fez? Ela fez um sistema no Teams, via Teams mesmo, e o Power Automation, de forma que quando o colaborador vai fazer a solicitação de compra, ele preenche todos os requisitos ali no Forms, se o fornecedor é cadastrado, qual que é o código, qual a conta que vai cair ali o pagamento, de forma automática, uma vez que ele envia aquela resposta no Teams, aquela solicitação cai já de forma automática para o analista, já cai na caixinha lá para ela aprovar. Ela confere, vê lá as informações, aprova. Uma vez que ela aprova, já cai na caixa do gerente, o gerente aprova. Todas aquelas informações não ficam em e-mail, fica consolidado num local só, que é uma planilha com todas as solicitações de todo mundo. Então ali você consegue medir quem que são as pessoas que estão, sei lá, fazendo mais compras, o porquê que está fazendo mais compra. Se for uma compra do mesmo material ali, por que não fazer um contrato com determinada empresa para, sei lá, tentar facilitar o atendimento daquela atividade? Então, assim, para mim foi show de bola esse processo que foi feito. Então, olha para você ver. Você pegou um fluxo que funcionava através de e-mail e transformou isso agora através de um banco de dados, né? E, cara, posso até te falar, até ouvindo você falar um pouco sobre isso daí, eu tenho certeza que se você pegar esse banco de dados, você vai ver uma outra melhoria que pode automatizar ainda mais esse processo, entendeu? E depois que você automatizar de novo, vai ter um outro processo que você pode automatizar ainda mais, entendeu? Exato. É igual o celular, que é só a cara. ponta, É igual o né? celular. Olha pra você ver. Eu tenho esse celular aqui. O celular aqui já tá ultrapassado na teoria, que tecnologia todo ano muda. Mas quando eu comprei ele era o celular mais tecnológico que tinha, né? É o iPhone 13. Cara, a tecnologia que existe no mundo para fazer o iPhone 13, que quando ele foi lançado tem uns 2 anos atrás, vamos supor,
ela sempre existiu no mundo. Os minerais utilizados aqui, as ferramentas que foram utilizadas, ela sempre existiu no mundo. Não veio um meteoro, caiu na Terra e veio um mineral novo que agora você consegue fazer o telefone. E o que fez esse telefone existir sempre existiu no mundo. Há 2000 anos atrás eles já estavam presentes aqui na Terra, entendeu? E por que essa tecnologia tem hoje, mas não existia antes? É por conta desse processo. Existia uma forma de viver, de fazer as coisas. Então alguém veio com a ideia e falou, cara, eu consigo melhorar isso. Aí ele melhorou. Mas o feito é melhor que o perfeito. Ele não veio com a tecnologia top das galáxias. Ele veio com o que ele tinha de melhor disponível naquele momento. Tanto de conhecimento como de ferramenta disponível, né? Aí veio outra pessoa e falou assim, cara, aquilo que já é bom, eu consigo melhorar ainda mais. Aí veio outra tecnologia. E assim sucessivamente. E, cara, daqui a alguns anos vai ter outras tecnologias que vão deixar esse celular aqui ultrapassado, entendeu? Porque é assim que funciona. Então, sempre é o famoso melhoria de processo. Sempre vai existir pontos de melhoria em tudo que existe no nosso dia a dia. A gente só tem que conseguir enxergar e ter a noção disso, não tá afobado demais na rotina. Nesse caso era um estagiário, então, querendo ou não, tem uma carga de trabalho um pouco menor do que os gestores. Ela conseguiu implementar isso, né? E um ponto interessante, Edson, assim, que muitas das vezes a gente entra, tipo assim, principalmente depois que forma lá o curso superior, a gente entra como gestor e pensa em ideias mirabolantes, criar coisas ali do zero, novas, para tentar chegar numa melhoria de processo. Sim. E muitas das vezes já existe algo bem mais simples que talvez aquela empresa não está adotando, talvez não tenha o conhecimento, às vezes as próprias rotinas de quem está ali no momento não deu brecha para a pessoa pensar um pouquinho fora ali da caixa. Isso aí. Mas por exemplo, esse ponto para mim que foi feito é algo que já existia, foi implementado ali de forma simples. Show de bola. E me fala agora sobre uma rotina que você implementou no seu dia a dia. Teve algum exemplo? Tem, cara, tem um exemplo. Eu, assim que eu assumi o cargo de supervisor, tinha uma rotina que consumia meu tempo o tempo inteiro. Que, basicamente, o que era? Eu chegava de manhã, já era qual que era a rotina diária? Recebia lá uma planilha com a demanda de todos os componentes que a empresa, que a oficina estava devendo, né, que a gente precisava produzir. Todos os dias recebia aquela planilha. Tinha que destrinchar, analisar, fazer todas as análises ali, gastava cerca de 2 horas, 2 horas e meia para fazer essa análise, fazia reuniões diárias com toda a liderança, até coordenador, assistentes, todo mundo envolvido, para debater sobre aquela planilha, e aí de forma manual, ficava ali pesquisando nas ferramentas que a empresa tinha, quantidade de estoque, quantidade de materiais que a gente tinha o suficiente para fazer a produção. Todos os dias tinha que fazer isso? Todos os dias, a mesma coisa. Todo dia, recebia no e-mail, fazia a reunião, tudo em seguida. Terminava a reunião, passava a demanda ali para os liderados, os líderes para sua equipe, e aí quando ia verificar no dia, sei lá, a rotina de 9 horas de trabalho, 6 horas dessa mesma forma. 6 horas fazendo isso, cara? Recebendo, fazendo reunião, discutir a reunião. Reuniões, às vezes, que poderiam demorar ali 30 minutos, 15 minutos, demorava 1 hora, todo mundo debatendo e dando opiniões, dando sugestões, e assim, o resultado ainda não era satisfatório. O resultado não era aquele resultado com toda essa rotina para você falar, não, a gente está fazendo isso, por quê? Não, para atingir um resultado satisfatório. Caramba, cara. Então vocês tinham uma rotina atenuante, desgastante, que tomava muito ali do seu tempo, automaticamente você não estava disponível por exemplo, para os seus liderados, né? Exato. Você estava indisponível para eles de uma certa forma. Exato, o tempo inteiro. Ficava igual o Oswaldo ali na propaganda, toda hora chegando, equipamento quebrou, esse equipamento deu problema, isso aconteceu. E aquela pilha de situações ali para resolver o tempo inteiro. E pressão, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, não tá dando certo. E no final das contas, isso não gerava o resultado, né? Tomava muito tempo, era muito esforço, e o resultado não era visto lá na ponta. E aí, como é que você fez para poder... O que você conseguiu enxergar de melhoria nesse processo? Cara, a primeira coisa, trazendo o que eu disse ali anteriormente, de mapear as atividades, tentar enxergar soluções ali para otimizar um pouco o tempo, primeiro eu comecei a ficar incomodado com isso. Falar, pô, cara, todos os dias essa mesma rotina desgastante, essa sobrecarga, essa sensação de não ter feito nada de útil ali no dia. Então, assim, não, tem que pensar de alguma forma diferente para tentar melhorar esse processo. E aí, cara, igual eu falei, hoje existem ferramentas disponíveis aí de fácil acesso que a gente pode utilizar para facilitar o dia a dia. Então, eu comecei a utilizar isso. Primeiro,
planilhas. Hoje, pô, não é possível que hoje, em pleno século XXI, não exista algo que possa automatizar essas planilhas. Então, o tempo que eu ficava ali formatando, detalhando planilha para poder entender e destrinchar o que eu poderia fazer, eu comecei a usar ferramentas de automatização mesmo do próprio Excel ali, e unido ali com o SAP, de forma que, em vez de eu ficar ali baixando manualmente, já fazia todo esse processo de forma automática. Então você tinha uma rotina sua que te tomava 6 horas por dia. Exato. Vamos falar aí 60% do seu tempo por dia. Aí você conseguiu fazer esse processo de... Você mapeou, poxa, tô gastando muito tempo nisso. Como é que eu vou automatizar isso? Como é que eu vou melhorar esse processo? Aí você viu que existia uma oportunidade, implementou isso. Antes de você... Aí, de 6 horas, caiu para quanto tempo para você fazer? Então, primeiro ponto, vamos destrinchar. A parte de baixar os relatórios, formatar, fazer toda a preparação ali do material para poder analisar as informações, que eu gastava ali cerca de 2 horas e meia, eu passei a fazer em 10 minutos. 10 minutos? 10 minutos. Por quê? Tem uma ferramenta hoje que chama Power Query. Não é muito ligado aqui ao nosso tema e tudo, mas é uma ferramenta importantíssima no Excel, que ela serve para automatizar planilhas. Então, assim, todo dia eu pegava aquela planilha, baixava, fazia o layout, imprimia e passava ali na reunião. O que eu passei a fazer? Eu passei a extrair do SAP um relatório que tinha todas as informações que eu precisava e salvar ali numa pasta, como se fosse um banco de dados. E aí, todos os dias, o que eu preciso fazer? Só extraio ali alguns relatórios, por exemplo, relatório de estoque e relatório de materiais. Salvo ali naquela pasta e atualizo ali no Excel. Uma vez que eu atualizo, ele compila todas aquelas informações daquela base de dados e já traz as informações que eu preciso de forma automática. Por exemplo, ali eu tenho a carteira de todos os componentes que são produzidos ali na oficina. Então, aquela base de componentes, elas são fixas. O que vai variar? A demanda que vem do PCM. Hoje ela pode ser ali 5 unidades de um componente, 6 de outro, 3 de outro. Isso varia mensalmente. Mensalmente a gente define ali a demanda. Então, peguei a base de componentes que ela é fixa, mantive ali na base de dados. A única coisa que eu preciso atualizar, a demanda, a produção diária, para me ver qual foi a aderência ali diária dos componentes produzidos no dia anterior, e extraio também o relatório que mostra o HH consumido ali no tempo. Então, se extraindo esses relatórios do SAP, que demora os 10 minutos. Que demora 10 minutinhos ali, extrai os relatórios, salvo no banco de dados e manda o Excel atualizar. Uma vez que ele atualiza, ele já me mostra todas as informações. Tá, então de 2 horas e meia, aí não precisa entrar mais em tanto detalhe na sua rotina, até porque cada empresa tem sua particularidade, né? Mas só para trazer um pouco mais de tempo aqui. Era 2 horas e meia, virou 10 minutos. 10 né? minutos. E as outras 4 horas aí? Exato. Então, os demais horas é distribuído em quê? Reuniões diárias, que demandava aí cerca de 1 hora por dia e envolvia a presença de todo mundo. Uma vez que as informações já estavam ali de fácil acesso, tudo que era discutido nas reuniões já estavam ali. O que a gente discute na reunião? O que foi produzido no dia anterior? X componentes. O que vai ser produzido no dia seguinte? X componentes. Então, assim, uma vez que eu já tenho a visão do todo, que é a demanda mensal, em uma folha, e já tenho ali o histórico do que foi produzido no dia anterior, a gente não precisa debater isso em reunião. A reunião deixou de existir? A reunião ela é feita uma vez somente, só para a gente passar ali qual que vai ser a demanda mensal, X componentes. E pronto. E todos os dias é impresso essa demanda de forma atualizada, que mostra o que foi produzido no dia anterior, qual que é a quantidade que falta produzir ainda, e qual a disponibilidade de materiais em estoque, do que eu preciso produzir. Eu atualizo aquilo ali todos os dias. Uma vez atualizado, os líderes recebem aquela visão, então eles sabem onde que eles estavam, onde eles estão e para onde eles precisam estar. Então, por ali, eles pegam aquele ali, passa por sua vez aquela visão para a equipe também já tem um painel que já tem essa visão. Eu fiz essa produção desse celular, falta produzir mais 2. Aí amanhã, uma vez que passa a folha ali atualizada, agora falta só mais um. Esse celular já não preciso preocupar mais, eu preciso produzir isso. Entendi. Entendeu? E isso, qual que foi o resultado disso? Que antes a gente não tinha um resultado satisfatório, hoje a gente tem. Hoje a gente não tem desperdício de estoque, produção desnecessária, produzir componentes ali sem controle, vamos dizer assim. Então hoje tudo que é produzido é controlado.
Eu consigo abastecer o estoque exatamente com o que eu quero. E a durante o mês. visão também das pessoas envolvidas ali melhora, né? Porque antigamente se tratava isso em reunião, o cara, sei lá, talvez tinha que anotar na agenda dele, olha, produziu X, agora vai ter que produzir Y. Agora não, agora tem lá uma gestão à vista que todo mundo consegue ir lá e já entender como Exato. qual a situação, né? E uma das próprias queixas que o pessoal da área mesmo tinha era o seguinte, ó, hoje eu estou produzindo componente A, meu componente acabou, ó, meu líder não antecipou a produção dele com componente B. Então gerava vários momentos ociosos na oficina. Às vezes a pessoa está olhando componente, poderia estar fazendo outras coisas, mas não tinha aquela visão do todo. Então hoje não, hoje a própria pessoa que está na área, ela tem a visão do todo. Então assim, enquanto ela está produzindo componente A, já tem uma gestão, já tem uma equipe correndo atrás de materiais para o componente B. Eu, por minha vez, não preciso perguntar mais o líder se o componente A ficou pronto. Eu já consigo ver isso no painel. Entendi. É como se fosse um dashboard. Eu já consigo bater o olho e ver, falar, não, esse componente ficou pronto. E quando não fica pronto, eu consigo debater, ó, esse componente não ficou pronto. Qual o motivo? Tem algo que eu possa ajudar? Então, se a forma de discussão, ela elevou consideravelmente. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, Zé. Esse carro que você assumiu e esse processo que foi automatizado, que melhorou ali a visão para todo mundo, a empresa é bem antiga onde você trabalha, né? Então, essa rotina já existia antes de você, correto? Muitas outras pessoas executaram da mesma forma antes de você, né? Exato. Então, olha que insight legal. Talvez você está numa empresa agora que ela tenha rotinas e processos engessados e que sempre foi assim, né? E que você pode ser o cara, aquele ponto de interseção ali, ponto de inflexão, na verdade, né? Que vai mudar a rota daquele departamento, daquela área, daquele processo, né? Porque sempre foi feito assim, você foi lá, fez um ajuste simples, na teoria, quem conhece aí de Excel sabe que você não fez nada mirabolante, é simples, e que você mudou o patamar ali daquela área e começou a demonstrar resultado em cima daquilo dali, né? Exato. Cara, e isso parece que tá muito longe, mas não, cara. A gente pode implementar essa mesma metodologia para qualquer coisa no seu dia, qualquer coisa. Vou dar um exemplo aqui agora, meu, né, do que eu tô vivendo hoje. Eu sou coordenador de manutenção numa empresa do ramo de varejo, então é uma empresa muito grande, cara. O volume de trabalho é gigantesco, né? Eu trouxe até um pouco disso no outro podcast, vou deixar aqui o link em algum lugar aqui, se vocês quiserem depois conferir. Mas, cara, eu tenho 2 meses de empresa, eu troquei de empresa recentemente. Nesses 2 meses, eu tinha recebido 8.000 e-mails. 8.000 e-mails. Cara, hoje tem 15. Fez 2 meses no começo de outubro. Hoje tem 15. Hoje é dia 15 de outubro. Ontem eu bati o recorde de e-mail, vamos dizer assim, 1.000, né? Ontem eu alcancei a marca dos 10.000 e-mails. Então, em 15 dias eu recebi mais 2.000 e-mails. São 4.000 e-mails mês, né? É a média que a gente está entendendo aqui. Cara, é um volume muito alto. E por que existe esse volume hoje de e-mails? É por causa de processos existentes na empresa. Muita coisa, muitos processos que nós criamos como empresa, elas são tratadas por e-mails. Então, se algo aconteceu, precisar que algo seja feito, esse algo tem que ser feito por e-mail, né? E, cara, quando você olha o histórico, isso sempre foi feito assim. Pô, Ed, você tá falando de automatizar processos. Por que você ainda não automatizou isso, cara? A gente vai chegar lá, entendeu? Então você tá chegando agora. O primeiro passo antes de mudar as coisas é entender o quão isso afeta a sua rotina. Então, poxa, eu consigo hoje chegar e falar assim, cara, eu recebo 4.000 e-mails mês. Em pouco mais de 60 dias recebi 8.000 e 15 dias depois recebi, agora tô com 10.000 e-mails mês. Cara, isso eu demoro X tempo para poder ler um e-mail. Eu já tenho isso mapeado. Então isso me toma X horas por dia. Então nesse primeiro momento você tem que entender e mergulhar no processo, ver como é que ele funciona, como é que ele se comporta, qual é a importância daquilo dali. E a partir do momento que você entendeu tudo, aí sim você, cara, agora como é que eu me livro dessa situação? Poxa, eu faço essa rotina hoje por e-mail. Será que eu não consigo pegar essa rotina e trabalhar ela usando alguma ferramenta disponível no mercado, alguma metodologia? E não necessariamente você precisa pesquisar, tá? Você pode perguntar a alguém, poxa. Ligar alguém
uma empresa, fazer o benchmark. Falei, cara, vocês fazem essa rotina dentro da empresa hoje? Cara, fazemos. Dentro da mesma empresa, você faz dentro de outras áreas, né? Dentro da mesma empresa. Pois, dentro da sua área, você faz esse tipo de rotina hoje? Cara, fazemos. Como que vocês fazem hoje? Então, aí você pega aquele benchmark, adequa para a sua rotina e implementa, né? E começa a fazer acompanhamento daquilo se está dando resultado ou não. Então, olha como é que é legal, né? Desde uma tarefa complexa igual a sua, que te tomava 6 horas por dia, até uma tarefa simples, mas também que pode tomar muito tempo, que é ler e-mail, a gente consegue fazer esse mesmo processo. É o quê? Mapear aquilo que faz parte da sua rotina, elencar dentro daquilo ali quanto tempo te toma e qual o resultado que gera no final, e a partir daí você começar a entender se existem ferramentas no mercado disponíveis, ferramentas que a gente consiga fazer benchmark com outras empresas, com outras áreas dentro da mesma empresa, que possa melhorar aquele dia a dia seu ali, né? Ô Zé, dando um exemplo dessa questão de fazer benchmark, cara. Você tem algum exemplo, ou você vivenciou algum exemplo, ou não também, tá? De alguma dica que você pegou com algum colaborador da sua empresa, ou com algum colaborador de outra empresa, que você fosse, poxa, isso aqui, no que eu faço, faz sentido, eu vou implementar. Você tem alguma dica nesse sentido? Demais, demais, demais. Dá um aí, por exemplo. Exemplo, a gente tinha uma meta na empresa que era fazer inspeção de fornecedores. Que você tem que ir lá no fornecedor uma vez no mês, inspecionar lá se os equipamentos estão dentro lá da qualidade exigida, se as previsões de entregas eu vou manter naquelas datas. E era meta, todo mês ir lá. Então, o que eu fazia no passado? Todas as vezes que eu ia nessa empresa, eu levava alguém comigo. Levava alguém da base, levava um líder, levava alguém comigo. E durante essa visita, já era rotina a gente chegar na empresa e mostrar a empresa como um todo para esse colaborador. Então, se eu chegava na empresa, aí o gerente da empresa ia lá com a gente e mostrava, a empresa funciona dessa forma, a gente faz a rotina desse ponto, aqui é o setor que faz a montagem dos equipamentos. E sempre nessas visitas, como eram pessoas diferentes, que lá nunca era a mesma, a gente conseguia extrair alguma coisa diferente e implementar de melhoria no processo. Coisa simples. Às vezes, não, cara, hoje a gente perde muito tempo fazendo fluxo da produção dessa forma. Cara, nessa empresa aqui, eles colocaram esse setor próximo desse. Ou seja, elimina deslocamento de pessoas necessárias. Eles colocaram um mínimo almoxarifado aqui para não ter que toda hora ficar requisitando materiais de almoxarifado. Tem um kanbanzinho aqui de mínimo e máximo. Então, sim, é uma rotina. Outros exemplos, eu conheço pessoas que trabalham no mesmo ramo, no mesmo segmento que eu, na minha empresa hoje, em outras localidades. Então, assim, a gente tem um contato, consegue trocar ideia e por ter esse network, a gente consegue extrair. Falou, hoje você faz o processo dessa forma, eu posso adotar isso. E do contrário também. Show de bola. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu dar um exemplo de ferramentas que eu adotei, pegando como benchmark, né? Lá onde você trabalha hoje, os seus e-mails é de qual negócio? Do Outlook? Do Outlook? A maioria das empresas trabalha com Outlook. E, cara, eu tinha um problema muito grande com ferramentas de gestão, que muitas delas o preenchimento é manual, tipo o Trello. Cara, para mim ter uma coisa no Trello, beleza, mas eu tenho que ir lá e digitar o que eu quero, salvar o cardzinho. Cara, eu não gosto disso. Eu ter que ir lá e digitar. Eu queria aquilo que a gente, para implementar no meu processo, apertar um botão e a coisa acontecer. E eu só fazer follow-up depois, entendeu? Uma ferramenta que eu peguei como benchmark de um parceiro, né, que trabalhava numa empresa similar, foi o Microsoft To-Do, tá? Aí, inclusive, até falo isso lá para os meninos que trabalham comigo, para os meus pares. E como que o To-Do funciona? Por que eu mais gostei dele? Como que eu fazia gestão dos meus e-mails antes, tá? O volume era menor, né? Porque eu trabalhava em outra empresa. Então, eu sinalizava os e-mails importantes. Então, eu tô lendo e-mail, tem uma coisa que eu consigo resolver agora, ou tem uma coisa que eu delego. Aí, quando eu vou delegar, eu tenho que fazer acompanhamento, né? Porque só delegar e deixar, daqui a 2, 3 meses, tem o pessoal cobrando naquele e-mail lá que ninguém fez nada. Então, tudo que eu delegava, eu sinalizava. E ficava dentro de um lembrete gigante. Aí, eu tinha minha rotina
de, sei lá, a cada 15 dias ir lá e passar o olho naqueles lembretes lá e fazendo follow-up daquilo que eu sinalizei. Ou a cada 15 dias, a cada 20, dependendo do volume, eu esperava completar uma quantidade de X de e-mails no lembrete antes de eu ir lá e passar o olho. São rotinas que eu criei para mim. Aí, como veio esse volume, né, de e-mails agora tal, eu falei, cara, isso aí tá demais. Eu com um dia, eu li o e-mail, com um dia eu já enchi a caixinha lá. Então, na teoria, eu teria que ler o e-mail e já ler o lembrete. Não fazia sentido, entendeu? Aí eu achei o Microsoft To Do. Que é o quê? Toda vez que eu sinalizo um e-mail dentro do Outlook, automaticamente ele já aparece no To Do. Porque o meu To Do eu consigo entrar lá com o meu e-mail corporativo. Igualzinho o meu e-mail do trabalho, entendeu? Então toda vez que eu sinalizei o e-mail já aparece no meu To Do. Entendeu? Então ele já vai aparecendo no meu To Do lá de forma automática. E dentro do To Do você consegue criar pastas. Então, por exemplo, você tem lá 10, 15 gente debaixo de você, você vai ter que ir passando demandas para eles. Hoje eu tenho 17 pessoas debaixo de mim. É muita gente. Então, toda vez que eu sinalizo, esse e-mail sinalizado já vai para a pastinha dessa pessoa, entendeu? Então, toda vez que eu vou fazer uma visita para a região que ela cuida, ou toda vez que eu vou fazer uma reunião com essa pessoa de algum assunto específico, eu vou nessa pastinha e eu bato com ela os pontos que está sinalizados lá. Olha, esse tema aqui ficou faltando responder, esse aqui você tratou, já vamos dar baixa aqui agora, esse aqui eu preciso te ajudar, se precisa de algum apoio, alguma coisa nesse sentido. Então, foi uma ferramenta que está funcionando super bem para mim. Aí eu vou deixar aqui em algum lugar o nome certinho, como que é o símbolozinho dela para vocês conseguirem baixar. Vocês conseguem trabalhar ela com seu e-mail corporativo. E por que a gente chegou nessa ferramenta, né? Aquilo, a gente mapeou o que a gente tem que fazer dentro da rotina hoje do gestor de manutenção de varejo. Tratar e-mail é algo super importante. Então a gente mapeou e existia um gargalo. Cara, eu gasto muito tempo lendo e-mail e fazendo follow-up. Não é só ler o e-mail, tem que acompanhar o que está acontecendo posteriormente, né? Então, como que eu faço isso? A gente foi lá, buscou no mercado ferramentas que melhorasse esse processo. A gente foi lá e chegou no To Do. Testamos várias outras e através do benchmark chegamos no To Do, ele funcionou, entendeu? E isso, a gente falou aqui do Zé, eu falando do To Do, o Zé falando do Power Query, a gente falando aqui de um estagiário que usou ali uma automação do Microsoft Teams. Então, cara, a gente falou de forma pontual, mas agora de maneira macro, tá? Não importa qual nível que você está hoje do ponto de vista de gestão de manutenção. Se você está começando agora, já está no nível intermediário ou está no nível mais alto. Não importa o segmento da sua empresa, não importa a dificuldade de demandas que chegam para você, nem nada disso. O que importa cara, o que você faz hoje pode ser melhorado. Esse é o ponto. E para você melhorar o que você faz hoje, a primeira coisa você tem que entender como aquilo ali se comporta. Então, é o que o Zé falou. Mapear, elencar através de tempo, quanto tempo que te consome, elencar através de resultado, quanto aquele resultado ali interfere na sua rotina, e através daquilo ali você entende os gargalos que você vai tratar. Qual que é o problema disso tudo, Zé? Para você fazer isso, você tem que estar com a cabeça livre. E, cara, a última coisa que um gestor de manutenção tem é cabeça livre. Ele tá sempre ali, coisas rotineiras acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Então, nesse primeiro momento, para você dar 2, 3 passos para frente, você vai ter que dar um passo para trás. Você vai ter que ver isso fora de horário, é de noite, é final de semana, é feriado, é um horário que seu celular não tá tocando. Você vai ter que fazer esse estudo para melhorar a sua rotina, o seu processo, fora da rotina de trabalho seu. Não tente fazer isso durante o dia de trabalho seu, porque você vai se frustrar. Porque você vai estar tentando analisar a melhor solução e seu celular vai estar tocando aqui porque tem um equipamento quebrado, tem o OS chegando no sistema, tem a pessoa ali que chegou atrasada e tem que bater ponto. Então tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então tem que olhar isso fora do trabalho. Aí nesse primeiro momento realmente se sobrecarregue para poder sair do outro lado e depois você vai conseguir colocar isso dentro de uma esteira e automaticamente vai ficar melhor ali a sua rotina, tá bom? Meu horário foi de madrugada. Foi de madrugada? Foi de madrugada, o horário que tinha silêncio ali, que eu conseguia concentrar. E realmente eu me sobrecarreguei um pouco mais ainda para tentar fazer isso, mas que hoje, assim, para mim fez todo sentido.
Hoje minha rotina está muito mais, vou colocar assim, vou falar tranquila, porque a manutenção ela é cheia de problemas ali, mas facilitou muito a minha gestão hoje. É isso aí. E, cara, abra a mente para testar e errar. Teste, erre. Você não vai achar a solução de um problema ou de uma rotina que acontece há vários anos, há vários meses dentro da empresa, na primeira virada de chave. Cara, você vai implementar uma rotina, aí você vai ver que está funcionando, ou talvez você veja que não funcionou tão bem, ou talvez você vai ver que aquilo ali te gerou mais problemas do que solução. Aí você vai lá, teste outra e vai sucessivamente. Até você achar, poxa, isso aqui funcionou. Tá gerando muito resultado e eu tô tendo um processo muito menos impactante no meu dia a dia, muito menos desgastante. Automaticamente, quando você colocar essa bola no chão, aí você vai lá e mapeia uma outra rotina que também tem esse mesmo gargalo para você melhorar. E automaticamente você, daqui a um tempo, alguns meses, talvez um ano você leve para poder alcançar esse resultado, você vai ver, cara, eu consegui performar melhor, entrego mais resultado com menos esforço. E automaticamente, quando você começa a entregar muito resultado com menos esforço, as empresas começam a te enxergar como um cara de alta performance e você começa a ser reconhecido por isso. Ou assumindo novos desafios, ou assumindo áreas maiores, ou trocando de cargo, ou algo nesse sentido, tá bom? Mas olha o quão benéfico para você remar por esse caminho, né? Zé, eu queria que você falasse aqui pra gente até já finalizar o quanto é essa visão de melhorar a rotina e processo. E eu tô falando rotina e processos pessoais, seus, né? Gerou resultado para você do ponto de vista da empresa. Você assumiu novos desafios, quando você assumiu essa rotina, você cresceu de cargo depois ou não? Me fala um pouco do resultado disso, né? Até o pessoal ficar um pouco mais tangível para eles. Esse processo que eu citei aqui agora é algo recente, foi esse ano. Ainda não atingiu um novo desafio, um novo patamar no cargo, mas os resultados... É recente? É recente, tem... E essa questão, por exemplo, ela começou, deve ter uns 3 meses. Assim, historicamente, pegando esse ano, eu até consigo hoje mapear isso, por exemplo, nos primeiros meses do ano, os resultados de produção da empresa estavam em torno de 30%, 40%. Que estava naquele processo, estava em processo de transição de sistemas, do Oracle para o SAP, mas estava em torno de 30%, 40% de produção. Após fazer esse processo de automatização, o mês passado o resultado foi de 81,7%. Caramba! De performance. Esse resultado desse mês, a tendência, a projeção, que hoje a gente consegue ter uma projeção que esteja nesse número de 80% para cima. Então, se os resultados já começaram a vir. E é como você disse, os resultados vindos, tudo é consequência. É isso aí. E por que, o Edson? Por que, Zé Henrique? Por que cargas d'água as empresas tão grandes implementam rotinas tão manuais, tão arcaicas no dia a dia, né? Que consome tanto HH dos funcionários, elas pagam para os funcionários fazerem aquilo e na ponta geram poucos resultados. A resposta são duas, né? Duas que são linkadas uma com a outra. A primeira é que geralmente quem implementa essas rotinas, elas implementam não com a visão do todo, elas implementam com a visão específica daquilo dali. Então, por exemplo, cara, é só mais um preenchimento de Excel, é só mais um e-mail que o cara tem que responder, não é nada, né? Então, se você pegar aquele pedaço da história e analisar ele por si só, realmente não é nada, né? É um e-mail a mais que o cara vai ter que dar um ok ali, é um Excel a mais que o cara vai ter que ajustar ali a base de dados. Mas quando você olha no todo, o macro, cara, tem e-mail, tem Excel, tem um cara ligando, tem e-mail chegando, tem a rotina acontecendo, tem causa acontecendo, tem componentes que eu tenho que produzir, tem acontecendo coisas de outro lugar. Então, no macro, aquele tempo ali faz toda a falta do mundo, né? Exato. Então, questione isso. Tá? Questione isso. As pessoas são falhas, as pessoas que implementaram isso não necessariamente quiseram fazer aquilo dali para poder que as pessoas não alcançassem o resultado, muito pelo contrário, elas implementaram querendo o resultado, mas as pessoas são falhas, talvez elas não tenham a visão do todo. E a segunda resposta que linka com essa é a questão do celular.
questão do celular. Por que o cara não implementou o celular, o iPhone, já de cara? Sendo que a tecnologia e os minerais disponíveis no mundo já estão aí há muito tempo já, não só agora, né? Cara, feito é melhor que perfeito. Então o cara fez o que ele tinha que fazer da melhor maneira possível com os recursos, conhecimento que ele tinha naquele momento ali. A partir do momento que ele implementou aquilo, alguém tem que vir e falar assim, cara, eu consigo melhorar isso. Aí implementa. Aí vem outra pessoa, ou pode ser a mesma pessoa, fala assim, cara, também consigo melhorar aquilo que já está melhorado. E automaticamente você vai evoluindo, entendeu? O problema é que como tá todo mundo sobrecarregado, todo mundo na rotina, todo mundo naquele platô que a gente falou mais cedo, as pessoas não conseguem pensar nisso, entendeu? Elas ficam mais preocupadas em dar conta de tudo, ao invés de falar assim, cara, no primeiro momento eu tenho que entender tudo para depois eu dar conta de tudo, implementar processo para aquilo dali, entendeu? Aí, a partir do momento que você quebra esse platô, você fala assim, cara, eu sou capaz demais. Aí você sobe para outro nível, sou capaz demais. Sobe para outro nível, sou capaz demais. Aí sim você começa a ter respostas para perguntas que nós fizemos lá no comecinho aqui do nosso episódio. Cara, como que um CEO, como que um diretor dá conta de tanta coisa, sendo que eu tô aqui no meio do caminho, tô se sentindo sobrecarregado? Cara, o CEO, o diretor, ele também se sente sobrecarregado, entendeu? Só que ele tá num nível de platô diferente do seu. Simplesmente, o que você está passando hoje, ele já passou em algum momento. Ele já superou aquilo, entendeu? Então, as dificuldades que você tem hoje, ele já sabe, através de tudo isso que a gente já falou aqui, como superar. Então, as preocupações, as dificuldades dele são outras. A cabeça dele pensa diferente da sua. E você, com esse processo de evolução, você um dia vai chegar lá. Não necessariamente do ponto de vista de cargo, vai assumir um CEO de empresa, um diretor, algo nesse sentido, mas do ponto de vista de conhecimento. Você vai ter a capacidade de resolver problemas similar a esse tipo de pessoa, porque você foi se questionando, foi se avaliando e melhorando aquilo que você fazia no seu dia a dia, né, Zé? Isso aí, velho. Show de bola. Zé, então só pra gente aterrizar a mensagem aqui, até pra gente finalizar aqui o podcast, o que a gente falou hoje? Cara, como melhorar rotina e processo para você mitigar aquela sensação de se sentir sobrecarregado no seu trabalho. Então, a gente falou primeiro o porquê que você se sente sobrecarregado. A gente falou depois como você precisa estruturar a sua rotina e o seu dia a dia ali para que essa sensação seja mitigada. A gente falou aqui de exemplos que nós fizemos, né? Tanto você como eu. Exemplos de ferramentas que nós adotamos e exemplos práticos de como você fazer isso de maneira não só na teoria, mas na prática também. Que basicamente é você mapear aquelas rotinas que você tem hoje, elencar através de resultados e tempo que você gasta e buscar ferramentas para poder melhorar aquilo dali. E vai chegar num platô, Zé, que realmente, cara, você vai ser um cara totalmente alta performance, altamente com rotinas bem estruturadas. E, cara, realmente talvez no seu cargo, o nível de cobrança, o nível de função que você tem que exercer, realmente esteja muito acima do que você dá conta, né? Do que o HH que tem disponível ali. E isso é super comum. Mas primeiro, entenda se você está sendo o melhor profissional que você conseguiria ser. Depois que você entender isso e tiver com esse mesmo problema, aí sim, cara, é a hora de você conversar com o seu gestor, conversar com as pessoas que tomam decisões ali, fazer assim, cara, eu tenho essa rotina, ela me toma esse tanto tempo, com o processo de automatização, com o processo de melhorias, eu consegui chegar até aqui, cara, daqui para frente eu não consigo avançar mais. Talvez o seu superior, ele já passou por isso também. Talvez ele tenha algum ajuste fino para ser feito que consiga melhorar ainda mais, ou talvez ele faça assim, realmente você chegou no máximo que você conseguiu e a partir de agora precisa de alguém para poder te ajudar, ou precisa de outras pessoas para poder te dar suporte aqui. E você só consegue ter esse tipo de conversa de forma aberta se tiver tudo isso bem mapeado, né? Inicialmente, para poder conseguir isso, não espere fazer isso dentro da sua rotina, né? Tem que fazer isso fora da sua rotina, no nível de sobrecarga um pouquinho maior do que você já está hoje, para poder dar 2 passos para frente lá na frente, né? E precisa dar 1, 2 agora aqui atrás, né? Dá o famoso 1 passo para trás para dar 2, 3 lá para frente, né, Zé? Isso aí. Zé, fez sentido essa conversa para você hoje? Gostou? Quer dar um recado final para a turma?
Cara, fez total sentido. Você que está sobrecarregado aí, vamos dizer assim, como gestor, assista nosso podcast, clica lá no sininho lá de alerta. Conteúdos como esse vão ser passados toda semana para vocês. E é isso aí. É isso aí, pessoal. E, cara, vamos fazer uma pergunta pro nosso público aqui, deixar aqui uma pergunta em aberto. Você acha que faz sentido a gente tentar estruturar alguma aula, algum ensinamento gratuito de como você fazer melhor sua gestão de tempo dentro da rotina de trabalho? Aí a gente vai lá, pega alguns exemplos de empresas diferentes, tem acesso a bastante coisa aqui, empresas diferentes, ramos diferentes, cases diferentes, de como que é mais ou menos uma rotina ali de um gestor de manutenção em níveis baixos, intermediários e níveis mais altos. E a gente traz aqui alguns cases para você de como que eles fazem, né, para poder estruturar a sua rotina de tempo. Se fizer sentido para você, deixa aqui nos comentários aqui, fale se vocês querem esse tipo de conteúdo, que a gente consegue estruturar algo, né, Zé? Exato, isso aí. Show de bola então, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. A gente se vê por aí e abraço! Mais.